Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos falar aqui sobre os planos da NASA com relação à Lua, a construção da base lunar. Isso mesmo, teve uma conferência de imprensa lá com a NASA, com o Jared Isaacman, entre outras pessoas, o Carlos Garcia Galan, a Lori Grace, e eles estabeleceram um plano muito bem interessante aí para a exploração lunar que será realizada pela NASA. Então nós vamos passar aqui, tem muita coisa que está tudo aqui anotadinho para vocês, para não deixar passar nada, porque muita coisa mesmo que eles anunciaram agora, e vou trazer este resumo aqui para vocês do plano para a base lunar da NASA. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Isso mesmo, estou passando aqui para falar para vocês, né, que ainda está rolando por R$ 497 agora, para você fazer o curso de astronomia comigo, beleza? E para você, então, passar aí, né, 18 meses estudando astronomia. R$ 497 por mês, você vai ter 18 meses de acesso. Se você quiser fazer a pós-graduação, fica por R$ 594 por mês. Então, estou esperando vocês. São 18 meses, tem muita coisa. Tem a comunidade no WhatsApp só dos alunos, tem aula ao vivo, tem aula para tirar dúvida, tem muita coisa legal mesmo. Então, eu estou esperando todos vocês lá no curso de astronomia do Space Today. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Como eu falei para vocês, a NASA anunciou aí, né, o seu plano para a base lunar. Isso mesmo. Então, dia 26 de maio aí de 2026, em Washington, né, como eles disseram, não foi apenas um PowerPoint bonito, não. Não é mais só um projeto conceitual, já tem contrato assinado, valores em dólares, janela de lançamento e tudo mais. Muito bem, o Jared Isaacman, ele abriu a conferência de imprensa com aquelas frases marcantes, e a frase marcante dessa vez foi o seguinte: desta vez o objetivo não é deixar bandeiras e nem pegadas, desta vez o objetivo é ficar. É o fim do paradigma Apollo, é o começo de outra coisa. Depois quem falou ao lado dele foi a doutora Lori Glaze, que comanda o programa Artemis, e o Carlos Garcia Galan, que é o gerente do programa chamado Moonbase, que é o programa da base lunar da NASA. Os três apresentaram um plano dividido em 3 fases, com cronograma público, valor estimado em cerca de 30 bilhões de dólares e uma meta claríssima: presença humana permanente no Polo Sul lunar até 2036. Então, até 2036, o ser humano estará de forma permanente na Lua. Dessa vez, a ida é para o Polo Sul da Lua. Por que para o Polo Sul da Lua? Porque lá no Polo Sul da Lua é onde você vai ter ali, você tem as regiões onde tem muita gelo de água, né? São crateras ali que estão permanentemente nas sombras, né? Crateras que nunca viram, né, um raio de luz solar, tá? Então, isso é muito interessante, tá? A NASA tem 80 horas de tempo total de astronautas caminhando na superfície da Lua, só nas missões Apollo, e faz mais de meio século que não volta, né? Então, por isso que agora todo o plano que a NASA está fazendo, ele tem um nome, ele chama-se Ciência da Sobrevivência, que é mandar muitas coisas em missões frequentes, testar tudo, falhar barato, aprender rápido. E é isso que eles estão, então, buscando. Então, vamos lá. O plano é dividido em 3 fases, tá? A fase 1 vai de hoje, de agora, de 2026 até 2029. Serão 25 lançamentos previstos, 21 alunizagens, ou seja, pousos lunares, 4 toneladas de carga entregues na superfície da Lua.
O objetivo dessa primeira etapa é aprender a pousar com confiança, aprender a sobreviver na noite lunar, que dura 2 semanas terrestres, aprender como o regolito se comporta sob a carga que você vai colocar ali, como que o equipamento ele envelhece, ele desgasta na superfície lunar, como as partículas de poeira se metem em cada articulação móvel e estragam tudo, e toda essa fase 1, então, que vai de agora até 2029, é uma fase basicamente de experimentação, beleza? A fase 2, nós vamos agora partir para 60 toneladas métricas de carga na Lua. É quando entra rover pressurizado, o primeiro veículo onde os astronautas vão poder dormir dentro, comer e fazer ciência sem precisar voltar ao módulo de pouso a cada poucas horas. É também quando começa a construção da infraestrutura permanente, rede elétrica, módulos habitacionais, reator nuclear que eles devem ter. E a fase 3, que é a base de fato, né? Com a IVA nós vamos para 150 toneladas de carga na Lua, habitação contínua, centenas de quilômetros de área operacional, e aqui vai ter um detalhe muito importante, tá? Não existe um único ponto da Lua que satisfaça todas as necessidades de uma base sustentável, tá? As habitações precisam ficar no alto dos morros, dos picos, não vou dizer morro nem pico não, né? É que assim, no polo sul da Lua, tem regiões que nunca veem a luz do Sol, que é o fundo das crateras, mas tem regiões que veem o Sol o tempo inteiro, que são essas regiões mais altas, então eles vão colocar nessas regiões mais altas. Os reatores nucleares precisam estar pelo menos 1 quilômetro de distância dessas habitações, obviamente para proteger contra a radiação, e as áreas de mineração de gelo ficam em outras coordenadas, no fundo das crateras escuras. A ciência exige outras coordenadas ainda. É uma cidade, né, que vai estar espalhada, distribuída. Não é um acampamento concentrado em um ponto só. É isso, não é um moon camp, né? É um moon base. Essa que é a grande diferença, tá? Agora lá, o coração aí de toda o que foi falado hoje, né? Foram as 3 primeiras missões da era Moon Base, tá? A Moon Base 1, lançamento previsto para o outono americano, ou seja, a nossa primavera de 2026 agora, tá? Entre setembro e dezembro desse ano, vai usar o lander Blue Moon Mark I da Blue Origin, batizado de Endurance. O destino é a Shackleton Connection Ridge, que é uma cadeia, como se fosse uma cadeia de montanhas, né? Que conecta ali regiões muito interessantes no Polo Sul da Lua. Lembrando que Shackleton é o nome da cratera, que fica bem no Polo Sul, tá? Vai estar muito próximo de futuras zonas de pouso tripulado e por oferecer iluminação solar quase contínua, porque é um ridge, é uma montanha, tá? A carga, o que vai ser levado? 2 instrumentos da NASA. O primeiro é um chamado SCALPS, que é um conjunto de câmeras estereoscópicas que vai medir como os jatos do propulsor interagem com a superfície durante o pouso. Esse dado é crítico, né, para os pousos tripulados que vão acontecer na Lua. E o segundo é o Laser Retroreflective Array. O que é isso? São os espelhinhos de refletores de laser que vão permitir que espaçonaves em órbita determinar com precisão a posição daqueles objetos. E aqui um dado muito interessante, né? Essa é a primeira missão lunar privada financiada da história e também o teste de campo do veículo que vai entregar o rover Viper da NASA na superfície lunar 1 ano depois. O Viper é aquele robozinho que vai explorar ali os voláteis da Lua, né? E ele deve ir em 2027. Moon Base 2, lançamento previsto até o final de 2026, vai usar o lander Griffin da Astrobotic. A carga total ultrapassa 500 quilos e o item principal é um veículo protótipo da Astrolab. O objetivo da missão é amadurecer todas as capacidades necessárias para veículos lunares de exploração tripulada. Tá? Operação autônoma, logística de superfície é um ensaio geral para o que vem depois. O problema aqui é que a Astrobotic, né, são essas empresas aí pousarem na Lua. Vamos ver se vai dar certo. Moon Base 3, também ainda na janela até o final desse ano, é a missão mais científica das 3, vai entregar a primeira carga selecionada pelo programa PRISM, uma iniciativa da NASA que abre concorrência para as universidades e centros de pesquisas. Tá? Vai ter o Lunar Vertex, vai estudar os Lunar Thrills. Lunar Thrills são é como se tivesse redemoinhos que deixam marca na superfície da Lua. A gente não sabe o que é, mas muito provavelmente eles são regiões aí que não sofrem com o vento solar, tá? Muito provavelmente são regiões ali onde tem um campo magnético residual.
essa é a ideia, mas nós não sabemos direito. E esse Lunar Vertex vai fazer isso. Ele vai pousar dentro de um desses Lunar Thrills e vai medir o campo magnético ali. Nós vamos ter essa ideia. Então, esses aí são Moonbase 1, 2 e 3, tá? Os contratos, né? Então, aqui o dinheiro do bolso da NASA e onde que eles vão ser aplicados. O primeiro bloco, né, para a entrega dos veículos lunares de exploração tripulada até a superfície, a NASA escolheu a Blue Origin, tá? Preste atenção nos valores agora. Blue Origin vão ser 2 missões, cada uma no valor de 234 milhões de dólares, usando o Blue Moon Mark I, tá? É o mesmo modelo do Endurance. E a escolha tem lógica, né? Porque reduz o risco de futuras missões, porque a NASA vai voar o mesmo veículo várias vezes, então você treina com tudo isso, né? E cria uma sinergia com o Mark II, que é a versão tripulada da Blue Origin, tá? Que está sendo desenvolvida aí para o Human Landing System. O segundo bloco, né, para a construção dos veículos lunares, os famosos LTVs, a NASA escolheu 2 empresas. Os 2 contratos saíram no valor de 220 milhões de dólares cada um. Vai somando aí. A primeira selecionada foi a Astrolab, tá? Uma empresa que foi fundada por ex-engenheiros da SpaceX, e ela vai rodar o protótipo Flex lá no deserto de Mojave, e o veículo é o Crew Lunar Vehicle One. Tá? É uma versão menor e mais leve do Flex aí, que depois vai ser o Flex, vai ser aquele grandão que vai andar por ali, tá? A segunda empresa selecionada foi a Lunar Outpost, lá do Colorado. O modelo se chama Pegasus, que é uma versão enxugada do veículo maior que a empresa estava desenvolvendo, que era o Eagle, e esse aí acomoda 2 astronautas, também atinge 10 km por hora e opera de forma autônoma, com teleoperação, tripulação a bordo. Então é bem interessante o que eles vão fazer. Os 2 veículos têm autonomia projetada de 200 km de deslocamento a partir do ponto que foram deixados pelo lander, tá? Eles foram projetados para encarar inclinações de até 20 graus e vão precisar mesmo dessa capacidade, porque o terreno ali é todo muito acidentado. E o terceiro e último bloco de anúncios, tá? Aqui a coisa começa a aparecer ficção científica, que é o projeto chamado Moonfall. Então, a NASA, né, com o Jet Propulsion Laboratory, vai mandar para a Lua os primeiros, aí o negócio fica interessante. Os primeiros drones lunares da história, isso mesmo, drone, tá? Naves pequenas, capazes de decolar, voar pequenas distâncias na ausência da atmosfera, usando para isso propulsores químicos, provavelmente motores elétricos, né? E pousar de novo em outro local. Cada missão Moonfall vai levar 3 ou 4 drones. E o objetivo com esses drones é mapear o Polo Sul lunar com resolução centimétrica, prospectar gelo no subsolo até 1 metro de profundidade, caracterizar o ambiente de radiação, né, que tem por ali. E a ideia mais ambiciosa do programa Moonfall é o que o Garcia Galan chamou de perímetro, que é distribuir os drones nas extremidades de uma área que vai virar a base lunar e fazer com que cada um sirva, depois que parar de saltar, né, como um ponto fixo de infraestrutura. Pode ser uma antena. Então, os drones vão ser transformados numa antena de retransmissão. Pode virar um refletor para auxiliar a pouso de precisão, pode virar, nas palavras deles, a primeira torre de telefonia celular da Lua. Olha que legal. Então é isso aí. O veículo que vai levar esses drones foi escolhido também hoje, é o Elytra Dark da Firefly Aerospace. São as mesmas empresas de sempre, a Firefly, a Astrobotic e tudo mais. A mesma empresa do Blue Ghost, né, que pousou com sucesso lá no Mare Crisium em março do ano passado. Ela vai construir uma versão modificada do Elytra para fazer a travessia Terra-Lua. Frear na órbita, entrar na órbita e aí fazer. A Moonfall está prevista para 2028, tá? Existem outras coisas aí, né, que estão sendo abertas, a seleção dentro do programa CLPS da NASA, que é o Commercial Lunar Payload Service, tá? Uma outra coisa muito interessante, que é a Gateway, ou seja, esse anúncio aí de hoje confirma uma mudança. A Gateway foi efetivamente colocada em stand-by como prioridade central. A NASA decidiu que, se vai gastar 30 bilhões de dólares na Lua, é melhor gastar com algo que fique na superfície. Então essa é a grande questão aí, né? A Gateway, sendo que a Gateway estava sendo desenvolvida não só pelos Estados Unidos, tá? A base lunar abre acesso a um laboratório de ciência que nenhum lugar da Terra pode oferecer. A astronomia no lado oculto da Lua, livre da interferência eletromagnética, geologia de material antigo do sistema solar, isso vai ser interessante demais, tá? Estudo do vento solar e da meteorologia espacial, e tudo são frentes aí que vão abrir. Uma outra camada aí, que isso aí é a primeira camada, né, de por que é importante ter uma base na Lua. A segunda camada é Marte, né? O Isaacman, ele foi muito explícito, tá?
O objetivo de longo prazo da exploração tripulada é colocar astronautas em Marte, e a Lua é o lugar onde eles vão aprender a fazer isso. Aprender a viver com o gelo extraído do solo, aprender a operar reatores nucleares longe do controle terrestre, aprender a fazer manutenção em equipamentos sem peças de reposição, aprender o ritmo das missões longas. Tudo isso é melhor aprender a 4 dias de distância de casa do que a 8 meses, né? Então a Lua é o campo de prova e Marte é o destino. E a última camada, que é a mais difícil, que é a mais, assim, né, difícil de medir, né, é o início, né, do que o Isaac Asimov chamou de economia orbital, tá? Ou uma economia lunar. Não dá para a gente forçar uma economia desse tipo, né, a existir por decreto, mas dá para criar demanda. Então, 21 pousos na Lua em 3 anos, dezenas de cargas, contratos para qualquer empresa que tenha algo viável a oferecer. Em algum momento alguém vai descobrir que se vende lá em cima por valor maior do que custa para chegar. Quando isso acontecer, o jogo muda de vez. Então o Isaac Asimov, que é um cara, né, que é um empreendedor, que é empresário e tudo mais, ele está visando tudo isso. Então, o que foi assinado hoje foi isso: a Blue Origin construindo o lander que vai levar tudo para a superfície, a Astrolab e a Lunar Outpost competindo e ao mesmo tempo cooperando na construção dos veículos, tá? A Firefly preparando a entrega dos drones, a Astrobot, o JPL, a ESA, a Agência Espacial Coreana e dezenas de empresas menores convidadas a colocar cargas na Lua. Então é isso que vai acontecer basicamente, né? Isso tudo, né, até 2036. Então tá aí, ó, todo o plano aqui para vocês. Tentei, ó, consegui resumir tudo aí. Foi 1 hora e poucos minutos aí de conferência de imprensa, beleza? Então tá aí a missão Moonfall, que é a mais interessante de todas elas, né? Para fazer todos esses drones aí. Eu achei bem interessante, tá? O que o cara falou, aquele negócio, né? Ele agora tem um plano, né? Ele agora tem um plano e esse plano aí, ele é muito do bem estruturado. Muito do bem estruturado. É aquele negócio, né? O Isaac Asimov, ele é um cara, como ele é um cara empresário, né? Então ele tem o famoso lance do planejamento estratégico, né? Brennan fala muito disso, mas realmente muito importante. Então tem coisas que ele acaba visando, né? Que pode ser muito, muito futurístico e tal, mas é isso que tem que fazer e depois vir executando as coisas que estão por aí. Então é isso, tá? Está aí no programa, né? Ou o plano para a base lunar da NASA. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Vamos acompanhar cada etapa disso. Esse, então, era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui.